Vamos conversar agora com o Dr. José Roberto, nosso geriatra que toda terça-feira está aqui nos agraciando com os seus conhecimentos, porque hoje tem uma notícia diferente a respeito do mal de Alzheimer. A gente sabe que o mal de Alzheimer é a forma mais comum de demência entre pessoas idosas. 40 milhões de pessoas sofrem com este mal. Aí cientistas canadenses descobriram há pouco tempo um gene que pode retardar em pelo menos 4 anos o desenvolvimento do mal de Alzheimer, segundo esse estudo que foi publicado há poucos dias. A gente quer saber mais a respeito disso com o doutor. Tudo bem, doutor José? Tudo bem. Esse gene aí tá dando o que falar, né? Porque os cientistas canadenses descobriram esse gene que pode retardar o aparecimento do mal de Alzheimer, e agora todo mundo quer saber como é que faz para ter esse gene, porque tem pessoa que não tem o gene, né? Tem que ter a sorte de nascer com ele, né? Então, a questão é um estudo genético aí, para dizer a pessoa que tem essa predisposição favorável, no caso. Nós temos vários genes que são desfavoráveis, nesse caso é um gene favorável. Mas é um gene que a gente tem que tomar alguns cuidados, assim, né, porque nós não vamos identificar todo mundo, não vamos sair fazendo esse gene para todo mundo. E mesmo porque é um gene que não evita a doença, né? Ele retarda o desenvolvimento dessa doença. Ele retarda o aparecimento, mas isso para a pessoa é benéfico? Não, sim, né? Tanto que o tratamento hoje em dia, a gente não para a doença, a gente não evita de ter a doença e a gente não consegue parar a doença, mas a gente consegue retardar o desenvolvimento da doença, é o que as medicações fazem hoje. Então, tendo um gene desse, naturalmente, eu já tenho um privilégio. Certo. Associado a uma medicação, eu posso ter um benefício adicional. Mas para as pessoas que não têm essa sorte aí da genética de ter esse gene que retarda o aparecimento do mal de Alzheimer, como que fica? Na verdade é uma excelente pergunta, porque nós temos que entendê-lo, que é o seguinte: esse gene descoberto agora, ou descrito agora no Alzheimer, é um gene relacionado com o colesterol. Tá certo? Olha. Então, a gente já sabe há muito tempo, né, pelos outros estudos, tem um estudo clássico, eu comento daqui a pouquinho, que é o estudo das freiras, que é um estudo clássico que a gente sabe que o desenvolvimento do Alzheimer tem uma relação com uma doença vascular associada. Doença vascular, vamos entender, para quem está em casa, um pequeno derrame, um pequeno acidente vascular cerebral. Então, parece que a doença de Alzheimer tem que ter, além da alteração clássica da doença de Alzheimer, uma alteração vascular junto, não necessariamente igual um AVC, mas uma alteração vascular, e nessa alteração vascular o colesterol está envolvido nisso. Tanto que a gente sabe que fazer exercício físico e controlar o colesterol diminui a chance de eu ter doença de Alzheimer, independente desse gene. Então, quem não tem o privilégio, além de ter o gene, tem o que fazer, né, para evitar ou retardar o aparecimento da doença de Alzheimer ou postergar a terapia para a doença. Vocês ouviram isso? Isso que o Dr. José Roberto falou é muito sério. Se você, na família, se tiver alguém com o mal de Alzheimer, a chance da pessoa sofrer com isso é maior também, né? É um pouco maior, principalmente se começou antes dos 60 anos. Se o pai ou a mãe teve Alzheimer antes de 60 anos, aí a questão genética é bastante importante. Você entendeu? Então você pode retardar o aparecimento do mal de Alzheimer em você, caso haja algum parente seu na família que tenha, tomando atitudes saudáveis, como se exercitando, comendo certo, baixando o seu nível aí de colesterol, né, doutor? Porque o colesterol está associado com o mal de Alzheimer. E melhor disso, não é quando eu já tenho mais idade. Isso teve um estudo algum tempo atrás, foi um estudo bem interessante, mostrando que na meia-idade, o impacto dessas medidas na meia-idade interfere na minha memória lá na frente. Então, é em torno de 40, 50 anos que eu tenho que estar me preocupado com a minha memória aos 70, aos 80. E não exatamente começar isso aos 70, 80. Então, porque o que eu tenho de insulto nesta meia-idade é que vai determinar minha alteração de memória numa idade mais avançada. A questão da memória no Alzheimer é o principal. O que a gente pode fazer hoje para a memória ficar forte, fortalecida no futuro? Exercício das duas formas, tanto físico, para melhorar tudo isso que a gente estava falando, performance cardiovascular, colesterol, hipertensão, que são fatores de risco, e exercícios para memória, colocar a cuca para funcionar. Por exemplo? Tá certo?
É uma questão social, não ficar dentro de casa, mas ter uma interação social. Está lendo bastante, né? Está praticando palavras cruzadas, por exemplo. Alguns advogam até às vezes, forçando escrever com a outra mão ou comer com a outra mão para estar utilizando uma parte maior do cérebro, fazer conexões nervosas, certo? Maiores. Então, tudo que a gente tiver pondo em atividade o nosso cognitivo, o nosso cérebro, é fundamental para ter menos chance de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer nós sabemos que é diretamente relacionada, né, ao nível de instrução da pessoa. Então, certo. As pessoas com mais intelectual, com mais estudo, têm menos chance de ter Alzheimer. Porque trabalha mais o cérebro. E os analfabetos têm mais chance de ter Alzheimer. Mas existe Alzheimer em astrofísicos, certo? E muitas pessoas analfabetas não têm Alzheimer. Mas a gente sabe que a escolaridade é um fator de risco negativamente para Alzheimer. Sabe que o Dr. José, ele me fez lembrar de um caso. Eu conheci uma vez uma senhora que todas as vezes que ela tentava lembrar de algo, os filhos já respondiam por ela. Então, por exemplo, como que é o nome mesmo daquela pessoa? Aí os filhos, é Maria. Ela é a Maria, não deixava a mente dela trabalhar sozinha. Sempre tinha alguém dando esse auxílio. É interessante, então, como forma de exercício para a memória, a gente deixar o vovô, a vovó, ou a pessoa que está passando por isso, seja ela de que idade for, se esforçar para lembrar sozinha. Eu falo sempre que a gente ser bonzinho em algumas situações com o idoso, a gente não está fazendo o bem. E ser malvado, entre aspas, a gente está fazendo bem. Então é isso que você colocou. Não a gente dá tudo de mão beijada, é a gente estimular. Né? Então, como a gente faz com a criança, está estimulando toda hora e a criança vai desenvolvendo, lógico, com outro nível de aprendizado. Mas se alguém perguntar, né, perguntar que dia que é hoje, eu falo sempre, inverte a pergunta, né? Certo? Que dia que você acha que é hoje? Primeiro, para ele tentar pensar se hoje é terça-feira ou hoje é quarta. Em vez da gente responder, hoje é terça-feira. Entendeu? Então, a gente inverter a pergunta. Isso é bastante que a gente tem que estar provocando a nossa memória. Certo? Esse gene existe. O gene que retarda o surgimento do mal de Alzheimer. Mas eu posso não ter, você pode não ter, o doutor pode não ter. E se a gente não tem esse gene, a gente tem que lutar contra o mal. Fazendo o quê? Se exercitando, comendo certinho para espantar de vez a gordura do corpo, colesterol para longe, porque tem relação com o mal de Alzheimer, e também fortalecendo a nossa memória. Fazendo qualquer tipo de exercício que fortaleça a memória, principalmente tentando lembrar das coisas. Eu acho que esse é o maior exercício de todos, né, doutor? Exato. E exercício físico, lembrar que não é só para Alzheimer, né? É bom para infarto, para evitar infarto, evitar acidente vascular cerebral, chamado derrame. É bom para melhorar a circulação do corpo como um todo. Então, para o Alzheimer é bom, para as outras coisas também. Mexam-se. Perfeito. Mexa-se. Mexa-se o corpo aí, menina. Mexe, menino. Obrigada, doutor. Até terça-feira que vem.